Olá, eu sou a Simone. Estou voltando com a segunda parte da aula sobre a visão singular, a velhice individual. Então, a ideia dessa segunda parte da aula é mostrar como, então, na prática do nosso trabalho, a gente se apropria desse conceito do senso de coerência, da salutogênese, da visão integral do ser, e como a gente então trabalha com as pessoas idosas que a gente atende. No nosso trabalho de escuta, a gente identifica algumas privações vividas pelas pessoas que a gente atende hoje. A primeira coisa que a gente tem que ressaltar é a valorização da escuta da pessoa que a gente vai atender. Então não é um trabalho que se impõe a uma população. A gente disse que é importante para o bem-estar, né, interno e externo, quando as coisas elas são articuladas e elas são construídas juntas. Então, nesse diálogo, a primeira coisa que a gente faz é deixar e permitir e valorizar a apresentação dessa pessoa idosa que a gente atende. Então, dentro desse processo de escuta, né, que é individualizado, para depois a gente oferecer as atividades coletivas, esse idoso conta um pouco para a gente sobre as suas privações. Dentro de privação, a gente trabalha, a gente fica atento para a questão das vulnerabilidades. Sempre foi um tabu essa questão de imaginar que os centros, os espaços de convivência, os serviços sociais, eles têm muito esse enfoque só para a população de baixa renda. No caso da pessoa idosa, a vulnerabilidade ela vai muito além da questão de renda. Principalmente a questão do isolamento, ela é muito importante, porque muitos dos nossos atendidos eram pessoas que estavam muito reclusas, sem nenhum tipo de troca social, sem nenhum tipo de empoderamento, para que ele tivesse o desejo de se comunicar e de se relacionar com o meio familiar ou social. Então, a gente identificou privações de subsistência. Algumas pessoas têm muito problema com a renda, algumas pessoas nunca foram registradas, então tinham trabalhos informais em regiões muito distintas do Nordeste, de Minas Gerais, trabalhavam com atividade de roça, por exemplo, então elas não conseguem comprovar o tempo de trabalho, então é difícil, algumas não têm renda nenhuma, outras têm uma renda melhor, então isso é um pouco diferente de uma pessoa para outra aqui dentro. A gente também percebe falta de afeição, aqui a gente está falando mesmo dessas trocas afetivas, dos relacionamentos. A gente sabe que a feminização da velhice é um processo que vai acontecer e que predomina, a gente vai se deparar com mais mulheres viúvas na fase da velhice. Então, muitas pessoas podem residir sozinhas, assim, ficaram viúvas e residem sozinhas, então elas têm poucas relações e trocas afetivas. Isso entra também como uma das nossas privações. Nós temos também outras questões de opressão, tem questões de violência contra a pessoa idosa, de abuso, né, principalmente em relação à sua moradia. Tem famílias que adentraram nas casas das pessoas que a gente atende, que utilizam as suas rendas, e também a gente tem um índice de escolaridade baixo. A maioria das pessoas estudou até a quarta série, que seria o ensino fundamental 1, e ele foi concluído de forma muito interrompida, assim, hora aqui, hora lá. Então foi o que eles puderam e tiveram acesso a essa baixa escolaridade. A condição física também muitas vezes é comprometida. Foram trabalhos que abusaram, né, que exploraram fisicamente o corpo das pessoas, e eles têm muitas doenças que são reflexos das histórias de vida que eles viveram. Dentro dessas privações identificadas, a gente percebe que algumas patologias elas se instalaram ou elas estão na iminência de se instalar, porque a gente tem aquele terreno que o Antonovsky falou lá atrás, que permite que a gente dê uma ênfase maior nos fatores geradores de doença, né? Na patogênese, por exemplo. Então, foram vivências
de patogênese. Então, por exemplo, a gente tem como patologia potencial fatalismo, o pessimismo, a apatia, o isolamento, a baixa autoestima e autovalorização, entre outras. Então, quando o idoso chega, a gente entrevista e a gente identifica essas privações. Então, o que a gente tem como desafio? Qual é o percurso a partir daí, dessa escuta oferecida? Quando a gente está fazendo esse processo de acolhimento e de escuta, identificando as vulnerabilidades e reconhecendo esse lugar onde o idoso está isolado, onde ele não interage, onde ele não integra com a sua família, com a sociedade, a gente tem um desafio. Como expandir esse indivíduo fechado em si mesmo para um novo lugar, um lugar de pertencimento, de valorização, de respeito. Então, isso envolve a gente despertar potências e habilidades que muitas vezes ele nem conhece de si mesmo. A gente atende muitas pessoas que se descobrem cantando, tocando, dançando, pintando. Então foram potências e foram atividades que ele nunca teve direito, né, nunca teve acesso, e quando ele passa a descobrir que ele pode, ele ganha um novo lugar. Então a gente falou que a gente ofereceu a escuta e que a gente se depara com um desafio que é despertar as potências. A gente quer encontrar esse lugar novo para que aquela pessoa ocupe de uma forma diferente, valorizada e respeitada. Então, é coerente nas nossas premissas do trabalho oferecer um espaço de ressignificação das vivências. Então, a gente diz assim, apesar de tudo isso que a gente escutou, a gente vai ressignificar essa história e vai dar atenção às necessidades pessoais de cada um. A gente vai ampliar a autovalorização e autoestima junto com a pessoa, né? Então, quando a gente está trabalhando e está despertando esse potencial, esse desejo dele voltar a se inserir, se integrar na sociedade, a gente está permitindo que ele melhore a sua autoestima e a sua valorização pessoal. A gente vai trabalhar adequando o ritmo da vida com o ritmo da natureza, e a gente pretende ajudá-lo a soltar essas amarras que o prendem ao passado, com resignação, aceitação, gratidão e confiança para o que vem daqui para frente. A gente vai trabalhar redirecionando essa energia para a criatividade, desfrutando e aproveitando a liberdade, promover junto com a pessoa idosa, né? Esse é um processo de diálogo, é feito um fazer conjunto de resgate de sonhos e possibilidades adormecidas e muitas vezes desconhecidas, protagonismo da pessoa idosa e a celebração dessa fase de vida que ela está. Então a gente vê assim, no começo, quando a gente apresenta atividades muito diferentes daquelas com as quais a pessoa idosa se relacionou, a gente encontra uma certa resistência, né? Eu não sei, eu faço feio, eu nunca fiz. Então, esse medo de arriscar, de fazer algo novo, de fazer algo diferente, ele precisa acontecer, ele precisa ser quebrado nesse ambiente que tem um acolhimento, que tem um vínculo. Então, nessa convivência afetiva, né, nesse olhar, nessa escuta que é só para ele, a gente pode construir um espaço onde o risco vale a pena, né? O risco pode gerar potência e força. Então, essa escuta individualizada, singular, ela precisa depois ser distribuída dentro do que é um centro de convivência e fortalecimento de vínculos, que prioriza as atividades em grupo, as rodas de conversa, a convivência. Então não é um atendimento individualizado, mas a gente sabe o que cada um desses indivíduos trouxe para compor a nossa associação. Então a gente tem, como vocês estão vendo no slide, a gente tem um modelo de atendimento que a gente vai aprofundar melhor na próxima aula, numa aula onde a gente só vai falar de fluxos e processos, mas ele mostra o nosso modelo de atenção integral. Então, nesse acolhimento que é feito por uma equipe multidisciplinar de gestão de casos, né, a gente acolhe a pessoa idosa através de profissionais que são da área de saúde, da área de humanas, uma psicóloga, uma assistente social,
e eu que sou da área de gerontologia. Então a gente tem um olhar multidisciplinar para aquela pessoa idosa que chega. E dentro disso, a gente oferece um plano de atividades com olhar integral de desenvolvimento do ser humano. Então não é aquele ser humano que a gente falou na aula anterior, que tinha apenas uma condição biológica ou um aspecto físico. Aqui a gente considera os seus aspectos físicos, o seu sentir, o seu pensar, as formas com que ele se socializa, né? Então, tudo isso é trabalhado desde o acolhimento, onde é identificada a sua área de maior vulnerabilidade. Pode ser a física, pode ser a das emoções, pode ser a área cognitiva. Então, essa área, essa atividade, ela é apresentada para o idoso como importante, principalmente para o seu desenvolvimento pessoal. Mas a partir dessa área, ele compõe com as áreas de interesse e demandas que são individuais. Então, o que eu gostaria? Isso também é levado em conta e é composto, então, um plano de atividades dentro da associação. Então, a gente entende que plenitude significa contribuir para o fortalecimento e empoderamento da pessoa idosa para lidar com os seus desafios de vida, que são individuais e são singulares. E para isso é preciso que haja uma coerência interna e externa. Então, qual a pergunta que a gente deixa para a pessoa idosa que a gente vai atender, seja em São Paulo, seja em Carapicuíba, seja onde você estiver no Brasil? Então, a primeira pergunta tem a ver com a coerência interna. Como a minha intencionalidade faz com que eu me vincule emocionalmente a uma decisão e ação no mundo. Aqui a gente está falando dessa conexão que não é só o fazer. O que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço, isso tem que ter uma coerência. Quanto mais coerente for, mais saúde, mais salutogênese a gente está envolvendo. E a coerência externa tem a ver com essa pergunta: consigo encontrar um sentido naquilo que eu faço? Isso tem a ver com vitalidade, com vivacidade, quando a gente sabe por que aquilo está acontecendo. Nem sempre aquilo que a gente está vivendo está simples ou está fácil, mas faz sentido e não precisa aprisionar. A gente sabe que tudo pode ser diferente, né? A gente pode estar sempre apresentando uma nova perspectiva para aquela situação, né? Criando, né, um envelhecimento ativo, criativo. Então, quando a gente fala de envelhecimento ativo na associação, a gente não está falando de atividade física, a gente está falando daquele sujeito que está vivo até o final da vida, né? Mesmo nos seus processos mais de redução de autonomia e independência mais importantes. A gente fecha com um case de uma das pessoas que a gente atende. Ela é a nossa primeira atendida, né? A primeira inscrição que a gente teve na associação há 11 anos atrás. E ela diz o que é positivo na velhice. Então, se não é aquele modelo que a gente falou lá atrás, daquela identidade estigmatizada de velho, o que é para ela essa velhice positiva? Então ela diz assim: a ausência de ansiedade, a compreensão entre as pessoas que supostamente já sofreram com as agruras da vida, a receptividade das pessoas, as alternativas cada vez maiores para levar a velhice com dignidade e a descoberta de possibilidades que pareciam não existir. Então, quando a gente fala lá atrás que a gente quer descobrir quais são as potências de cada um, a gente está falando disso. E isso, para a gente, é um indício de que a gente está no caminho certo. Obrigada a todos. Convido você para estar com a gente na próxima aula.